Aí, ele tem uma balança com dois pratos. Do lado esquerdo nós temos ali 2 limões e uma maçã. E do lado direito nós temos 2 maçãs e 3 laranjas. Aí ele pergunta: qual a maior massa? A maçã, a laranja ou o limão? Bem, vamos equacionar isso daí então, né? Vamos escrever na forma de equação para chegar a uma solução. Bom, eu vou chamar o limão de L. Então, aqui nesse prato, nós podemos falar que nós temos 2L, ou seja, a massa de 2 limões, mais a massa de uma maçã. Como ela está em equilíbrio, então é igual a massa de 2 maçãs mais a massa de 3 laranjas. Laranja que eu vou chamar de J, tá? Para não confundir com o L de limão. Bom, vamos tirar uma maçã de cada lado. Se eu tirar uma maçã de cada lado, eu tiro uma maçã aqui, tiro uma maçã aqui. Então eu fico assim, ó, que 2 limões é igual a uma maçã mais 3 laranjas. Vamos dividir isso aqui por 2. Eu fico assim, ó, que a massa de uma laranja é igual a massa de meia maçã mais a massa de uma laranja e meia. Né? Então a gente fica com essa equaçãozinha aqui. Bom, vamos fazer uma relação entre a massa da maçã e o do limão. Ou seja, se eu fizer uma razão entre elas, falar que a massa da maçã dividido pela massa do limão, eu vou falar que esse valor aqui é igual a K. Né? Então eu posso dizer que a massa da maçã é igual a K vezes a massa do limão. Vamos pegar esse valor e vamos substituir na nossa equaçãozinha aqui. Vai ficar assim, L, que é a massa do limão, é igual a 0,5, que é meio, vezes M. No lugar de M, eu vou colocar K vezes L, mais 1,5 vezes a massa da laranja. Bem, vou passar esse KL para o primeiro membro, vou ficar assim, ó, que L menos 0,5 KL é igual a 1,5 J. Vou colocar L em evidência, vou ficar assim, ó, que L que multiplica 1 menos 0,5 K é igual a 1,5 J. Vou passar esse 1 menos 0,5 K dividindo. Então, nós vamos ficar assim, ó, que L vai ser igual a 1,5 J dividido por 1 menos 0,5 K.
Bem, vamos analisar essa situação aqui. Nós estamos fazendo um quociente entre a massa de uma laranja, certo? Por um outro valor. Bem, a condição aqui é que esse denominador 1 menos 0,5 K, ele não pode ser um número negativo, porque não tem como o quociente entre duas massas dar negativo, né? E ele não pode ser também igual a zero, né? Então eu tenho que impor que isso aqui seja positivo. Então, vamos passar esse 1 para lá, nós vamos ficar assim, ó, que menos 0,5K vai ser maior do que menos 1. Então, vamos multiplicar por menos 1, nós vamos ficar que 0,5K, toda vez que eu multiplicar uma equação por um número negativo, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Então, tem que ser menor do que 1. Bem, daqui, nós vamos tirar que K tem que ser menor do que 2. Então, K tem que ser um número menor do que 2. Bom, então vamos pensar o seguinte, né? E o K também, ele vai ser, como estou fazendo um quociente de duas massas, né? Ele não vai dar zero e ele também não vai dar um número negativo, né? Então, ele vai ser um número maior que zero e menor do que 2. Então, vamos analisar a seguinte situação. Vamos supor que, se eu fizesse o quociente, ou seja, a razão entre a massa da maçã e a massa do limão, se isso aqui desse igual a 1. Ou seja, nós teríamos que a massa da maçã é igual à massa do limão. Isso seria possível. Por exemplo, se a maçã, o limão, né, fosse igual a 120, pode ser gramas, por exemplo, né? A maçã ser igual a 120 e a laranja for igual a 40, né? Nós teríamos assim, ó, substituindo lá na primeira equação, ó, 2L, 2 limão, mais uma maçã vai ser igual a 2 maçãs mais 3 laranjas. Então, ó, se a massa do limão for 120, então eu teria aqui, ó, 240 mais uma maçã que é 120 seria igual a 2 maçãs, então dá 240 mais 3 vezes 40, 120. Então, nós temos que 360 é igual a 360. Então, nós temos uma situação aí que a massa da maçã e a massa do limão poderiam ser, então, iguais, né? Uma outra situação, né? Vamos analisar uma outra situação aqui. Vamos supor que a razão entre a massa da maçã e a massa do limão deu um número, por exemplo, um pouquinho maior do que 1. Né? Então, se deu maior do que 1, é porque na razão o numerador é maior, ou seja, m
é maior do que L. Então, a massa da maçã seja maior que a massa do limão. Isso aqui seria possível, né? Por exemplo, assim, ó, uma situação assim. Se a massa do limão for, por exemplo, 90 gramas, a da maçã for igual a 135 gramas e a massa da laranja for igual a 15 gramas, então eu teria uma situação assim, né? Vamos lá, novamente, ó, 2L mais 1M é igual a 2M mais 3J. Então, olha, estou falando que a massa do limão é 90, então aqui dá 180. Mais a massa de uma maçã é 135. É igual 2 vezes a massa da maçã, então 135 dá 270. Mais a massa de 3 laranja, 3 vezes 15, 45. Então, nós teríamos aí 180 mais 135 dá 315. Então, 315 é igual a 315. E teríamos mais uma outra situação. Por exemplo, se M sobre L, ou seja, a razão entre a massa da maçã e a massa do limão, der um número entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1 significa que a massa do limão é maior, então o denominador é maior, né? Então, a massa do limão é maior do que a massa da maçã. Isso ocorreria, por exemplo, numa situação assim, ó. Se a massa do limão for 180, a da maçã for 90, e de cada laranja também ser igual a 90. Então, substituindo lá, ó, nós temos 2L mais 1M é igual a 2M mais 3J. Então, 180 vezes 2 dá 360. Então, vou ficar aqui 360 mais a massa de uma maçã, que é 90, vai ser igual a 2M, então é 90, então vai dar 180, mais 3 vezes 90, 270. Então, nós vamos ter outra igualdade aqui, ó, 450 é igual a 450. Então, o que pode ocorrer? Né? Pode ocorrer, então, da massa do limão ser igual à massa da maçã. Pode ocorrer também da maçã ser maior do que o limão, e pode ocorrer também do
limão ser maior do que a maçã.